os governadores que foram beneficiados com o perdão de dívidas com a União estão sendo ingratos. Ele se direcionou a Romeu Zema, o governador de Minas Gerais, uma vez que a concessão da rodovia é para o Estado. O primeiro-ministro do Transportes, Renan Filho, diz que é uma pena Romeu Zema não ter participado da cerimônia. Diz que muitas vezes as críticas de Romeu Zema são políticas. O presidente da República seguiu a mesma linha e disse que o governador de Minas, que foi às redes sociais reclamar a sanção do Propag, que é a renegociação das dívidas dos estados, com vetos, na verdade, deve a ele um prêmio. Vamos ver. O governador de Minas Gerais deveria vir aqui, me trazer um prêmio como esse que o Clédio trouxe, me trazer um prêmio, me trazer um troféu. Me trazer um troféu do primeiro presidente da República que ele tem conhecimento, que nunca vetou absolutamente nada de nenhum governador, de nenhum prefeito, por ser contra ou por ser oposição. Se ele tivesse, você poderia mandar um para ele me entregar, porque o que nós fizemos para os estados que não pagavam a dívida, talvez só Jesus Cristo fizesse. Aí o presidente Lula hoje com a corda toda, dizendo que em 2 anos ele fez mais do que os outros presidentes, inclusive ele, no Lula 1 e Lula 2. Diz que a metade do Lula 3 foi melhor do que o Lula 1 e melhor do que o Lula 2. Falou também dos filhos algoritmos e da ingratidão do Zema. Professor. O presidente fala o que quer, né? E algumas vezes ouve o que não quer. Agora, ele ressaltou, como todo presidente, ele fazer os êxitos do seu governo. E alguns deles são absolutamente verdadeiros, né? Não é uma questão política ideológica, não. São dados concretos. Eu só acho que essa retórica, uma mera sugestão, deveria sofrer algumas alterações. Mesmo estando em Minas Gerais, não caberia lembrar dos governadores que viraram as costas em relação à renegociação das dívidas e citar explicitamente o Romeu Zema. Você coloca ele num plano igual a você. Essa é uma discussão antiga na política. Poderia falar em geral das questões de Minas, que ele conhece bem, né? Já esteve tantas vezes lá, mesmo quando não era presidente da República, estou me referindo ao presidente Lula, e fazer uma menção elogiosa a outros políticos mineiros da história. A história tem que estar sempre viva. Poderia lembrar, por exemplo, lá que lá estava, o papel do Juscelino Kubitschek, por exemplo. Então, eu acho que muitas vezes essa questão de afinar o discurso acaba sendo muito útil no sentido de reforçar seus êxitos e construir pontes para obter aliados, já que esse é um dos objetivos, para aprovar medidas desse ano, olhando para a sucessão presidencial de 26. O Lula de 2004, provavelmente em 2005, faria isso. 20 anos depois, eu acho que ele perdeu um pouco esse faro que foi tão hábil na construção dessa figura, aí sim, um mito da história política republicana. Agora é um Lula que está mais vocal em 2025, né? Falando mais. Mas eu acho que o presidente Lula percebeu que o discurso que foi adotado na primeira parte da gestão não estava fazendo efeito. Tanto que a popularidade dele sempre se manteve no mesmo patamar, teve uma queda nos últimos meses e sempre a oposição tem um discurso muito estridente. Eu não estou aqui defendendo que o presidente Lula ataque adversários políticos, porque não seria uma postura de um presidente da República. Nós observamos isso na gestão passada e deu um que deu. Bolsonaro atacava os governadores e não tinha diálogo. Mas eu acredito que é uma mudança de postura necessária para um Brasil estranho, Amadeu. Caso contrário, o bonde vai passar e o Lula fica. Vamos lá para a manchete aí da Nájila Ari, sobre